Os alimentos que nós vamos utilizar na oficina hoje, eles foram comprados numa feira agroecológica aqui na cidade de Porto Alegre, que é uma feira que, além de oferecer alimentos que são orgânicos, ou seja, isentos de agrotóxicos, eles oferecem também alimentos que são produzidos de forma que o meio ambiente seja respeitado. Na produção agroecológica de alimentos, além da não utilização de veneno, o mais importante, o que mais se preza é a manutenção do solo, a manutenção da água e também o bem-estar das pessoas que estão produzindo esses alimentos. A ideia é que a gente possa usar tudo isso de maneira íntegra, sem desprezar nenhuma parte do alimento. Vamos trabalhar com 4 receitas, 2 receitas doces e 2 salgadas. Uma delas vai ser o bolo de laranja, que vai ser preparado com a laranja inteira, com casca. A outra receita vai ser a cuca de banana, que vai ser preparada com as bananas inteiras também, com casca. Nós vamos higienizar e vamos usar o alimento íntegro. Uma panqueca de beterraba, que vai utilizar todas as partes da beterraba, o tubérculo, o caule e as folhas. E vamos preparar também uma torta de temperos, que vai ser feita com o alho poró inteiro, com a parte branca e a parte verde. A cenoura inteira, também com todas as partes, o tubérculo, o caule e as folhas. E os tomates inteiros, com casca e semente. A gente está aqui hoje em função da Semana Mundial da Alimentação. Nós ficamos pensando em que tipo de atividade a gente poderia fazer e surgiu a ideia de fazer a oficina como algo mais dinâmico. A ideia e o que a gente precisa promover e o que se discute hoje, o que se fala hoje, é a questão de aproveitar o alimento íntegro, em todas as suas partes, sempre que for possível. Aproveitar ao máximo o recurso que a gente tem, sempre que for possível. Por que se sugere isso hoje em dia? Em primeiro lugar, e esse é um motivo bem importante para a gente conseguir diminuir a geração de resíduo. E também, um segundo motivo, a redução do desperdício de alimentos, já que a gente tem dados que mostram que no mundo inteiro a gente desperdiça cerca de 1,3 bilhão de toneladas de comida e de alimentos in natura todos os dias. Esse é um dado de um relatório da FAO, que foi divulgado, se eu não me engano, em setembro do ano passado, então é um dado recente sobre desperdício de alimentos no mundo. Pode passar. Esse desperdício de alimentos, ele passa por várias fases, desde o momento em que o alimento é produzido lá no campo, e que ele não é colhido ou não é cuidado de maneira adequada e se perde, pode passar. É perdido também nos processos de transporte, de armazenamento, então desde o momento em que o alimento é produzido, e por todas as etapas que ele passa, a gente acaba tendo perdas, né? E também nos processos de pré-preparo, quando a gente, na hora de preparar uma refeição, ou de planejar um cardápio, né, ou de implementar uma estratégia dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, a gente define que os tomates vão ser usados sem casca, né? Ou que as laranjas também, em todas as situações, vão ser usadas sem casca. Pode passar. E a gente chega lá no final, né, que é o desperdício do alimento pronto. Isso é uma coisa inaceitável. E acontece, né, aos montes. E todos esses alimentos que são desperdiçados, desde a produção até o momento em que esse alimento está pronto para o consumo, pode passar. Não veio a foto, eu acho. Eles vão parar, na verdade, no aterro sanitário. Esses alimentos que acabam chegando no aterro sanitário, eles passam por um processo de degradação. Se a gente desperdiça 1,3 bilhão de tonelada, 1,3 bilhão de tonelada de resíduos vão chegar nos aterros sanitários todos os anos. Esses resíduos vão se degradar, vão produzir CO2 e vão, com certeza, degradar o meio ambiente. E a outra questão também, né, não mais importante, mas que eu acabei colocando em terceiro lugar, é a questão do valor nutritivo dessas partes do alimento. Até pouco tempo atrás isso era uma coisa muito questionável, muito discutida, mas hoje a gente já tem análise química de algumas partes dessas chamadas de não comestíveis, né, eu digo isso entre aspas, e a gente vê que essas partes que não são aproveitadas, elas têm um bom valor nutricional. Em alguns casos elas têm até um valor nutricional maior do que a polpa ou do que aquela parte que nós vamos estar utilizando. Então eu trouxe aqui uma pequena tabela de composição química de partes não convencionais de alguns alimentos. Mas isso é só o começo, gente. Tem estudos que estão andando e outras análises precisam ser feitas. Pode passar.
E o que a gente quer promover hoje aqui, nessa tarde, é na verdade uma mudança de atitude. Né? E quem vai promover essa mudança? Quem vocês acham que pode promover isso? Para começar, toda e qualquer pessoa. Mas já que nós estamos aqui na Faculdade de Medicina, no curso de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós podemos dizer que o profissional nutricionista é um profissional chave nesse processo de disseminação de informações relacionadas à alimentação. Né? O alimento é a nossa ferramenta. Nós, quando chegamos lá no final do nosso curso e vamos lá na formatura fazer aquele juramento, que nós vamos cuidar da saúde das pessoas, nós estamos jurando que na nossa profissão nós vamos promover saúde, nós vamos cuidar da saúde das pessoas, com a nossa ferramenta principal, que é o alimento. Então nós somos uma peça-chave muito importante para disseminar esse tipo de informação, como por exemplo, dentre outras informações importantes, por que se fazer o aproveitamento integral dos alimentos. Como que a gente promove essa mudança? Incentivando e mostrando as preparações. Incentivando, né? Divulgando para as pessoas que os alimentos são importantes e de que forma eles podem ser preparados. Mas antes de divulgar, antes de dizer para as pessoas que isso é bom ou isso é ruim, a gente tem que testar, vocês não acham? Então nós estamos aqui hoje trazendo uma proposta para vocês que é de cozinhar. Hoje nós vamos cozinhar. Que, ao contrário do que algumas pessoas acham, também é papel do nutricionista. E é um papel muito importante, porque cozinhando a gente conhece o alimento, a gente conhece a técnica de preparo. Quando a gente vai sugerir ou prescrever, a gente sabe de que forma esse alimento, a gente sabe orientar, né, qual é a melhor forma de produção desse alimento, qual é a melhor forma de preparo desse alimento, qual é a melhor forma de consumo desse alimento e quais são os alimentos mais adequados para os grupos de pessoas ou para pessoas, para indivíduos, né? Então o nosso desafio hoje vai ser cozinhar. Eu trouxe só alguns exemplos aqui do que se pode fazer em termos de aproveitamento integral de alimentos. As abóboras e as morangas, elas são muito propícias para esse tipo de preparação e elas ficam muito saborosas, então a gente pode preparar bolinhos, moranga recheada, a semente da moranga a gente pode salgar e usar como um petisco. A moranga caramelada, ela pode ser feita e consumida com a casca, pode passar. A beterraba, que também se presta muito bem, todas as partes da beterraba são comestíveis, são saborosas e são nutritivas. A gente pode usar no preparo de massas, de pães, de sucos, de bolos. Hoje nós vamos fazer panqueca, pode passar. A laranja também tem muitas maneiras de ser utilizada, inteira num bolo, preparada num suco. A casca pode ser utilizada para fazer também uma sobremesa, que é a sobremesa da casquinha de laranja caramelada e assim por diante, açucarada. Pode passar. O abacaxi também é muito utilizável, todas as suas partes podem ser utilizadas. O abacaxi é um dos mais conhecidos, assim, as pessoas ouvem mais falar, né, no suco que é feito com a casca e a polpa junto, etc. Pode passar. A melancia, pode passar. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu estou aqui representando, então, um grupo que trabalha, né, no projeto de extensão saúde urbana. E na nutrição, as professoras que são vinculadas a esse grupo somos eu, a Aline e a Maui. Então a gente está aqui hoje para fazer essa proposta para vocês e para a gente botar a mão na massa e cozinhar. Hoje é dia de cozinhar. Vamos lá? Então vamos lá.